Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais um @Saúde Taos Podcast, aqui nos originais da 94 FM. Juntos aí, eu, Manzano, e também Felipe Alavaz. Meu querido. Muito bom, muito bom, muito bom. 8º episódio da primeira temporada, Descomplicador. Nada melhor do que uma médica especialista em dor para conversar conosco, explicar o que esse negócio está pegando todo mundo, né? Verdade. Pega todo mundo e não tem acordo, né? Todo mundo tem dor na lombar ou vai ter dor na lombar. Todo mundo tem aquele negócio, o asiático, né? Não é, o paciente não fala asiático, Sim. que é o ciático, né? Então, hoje, com a presença da doutora Sueli Amada, fisiatra e especialista em dor. Doutora, muito obrigado. Nossa, A gente fica muito feliz com a presença da senhora aqui. Fica relaxada, tranquila, que é um bate-papo muito gostoso. E fica à vontade para se apresentar, por favor. Tá certo. Bom, na verdade, o Felipe já me apresentou, né? Eu acho que a gente tem que explicar um pouquinho o que é a fisiatria, né? Sim. Porque muitas vezes o paciente chega lá para mim e fala assim, eu sei que você trata dor, mas o que é fisiatria, né? Na realidade, o fisiatra é um médico clínico, né? É o médico da reabilitação, que normalmente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? E que tem o foco na dor crônica e na reabilitação de pessoas com uma deficiência física, né? É uma especialidade que muita gente não conhece porque, assim, começou mais nas capitais, né? Mas essa especialidade surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial. Puxa. Quando começaram os sequelados das guerras, né? E aí começou a especialidade da fisiatria, né? Para fazer a reabilitação dessas pessoas que foram vítimas ou participaram das guerras. Que incrível. Como soldados ou pessoas que perderam algum membro? Perderam algum membro, que bateram a cabeça, né? Que tiveram alguma lesão na medula por vários traumas. Então é nisso que o médico fisiatra ele se tornou um clínico do deficiente físico. Perfeito. Um clínico especialista. Exato. Boa, muito bem. A fisiatria, ela ajuda muito os pacientes com dor crônica, né? Eu estava até comentando com a doutora Sueli, apenas, Manzano, 25% dos pacientes que têm dor crônica possuem um tratamento adequado. E o que os livros, a literatura fala que seria esse tratamento adequado? Um tratamento multidisciplinar, Exato. onde abrange o médico, seja um fisiatra ou às vezes um psiquiatra para entrar com algum medicamento mais específico, antidepressivo, que auxilia no aumento da condução da serotonina no cérebro. Tem que ter um psicólogo, um terapeuta comportamental, o terapeuta que o paciente se adequar mais, né? Nós temos várias áreas da psicologia, e tem que ter o fisioterapeuta em conjunto. Esse conjunto, apenas 25% dos pacientes têm. Rapaz. É verdade. E esse número se torna menor quando você pensa assim, você alcançou os 25%, então você está num tratamento adequado. Mas por quanto tempo você caminhou nessa dificuldade para chegar nesse tratamento adequado? Então, doutora, é disso que a gente está falando aqui, da necessidade de levar a informação de forma leve e descontraída. Pois eu tenho certeza que muitas pessoas vão escutar a senhora falando e vão procurar um caminho mais correto para a dor que eles estão sentindo, né? E é isso mesmo, acho que pegando esse gancho aí, o que a gente sabe, né? Que uma dor é considerada crônica quando ela tem um início e perdura por mais de 3, 4 meses. Então, conforme o tempo que você vai tratar essa dor, se você tiver uma lesão e ela sarar em 3, 4 meses, é uma dor aguda que sarou. Mas se ela ficar, aí ela já se torna crônica. Então, o tratamento já começa a ficar diferente. Por quê? Porque você já começa a ter uma alteração a nível do sistema nervoso central, não só local, né? E aí é que vem as complicações mesmo. Então, assim, se realmente a gente pudesse abordar a dor, né, desde o início, a gente ia conseguir resolver bastante consequências dela, né? Até pela questão da pessoa muitas vezes ficar um pouco depressiva com relação à dor, se sentir incapacitada com relação à dor. Então, assim, daria pra gente evitar muitos problemas.
Puxa Verdade. vida. É a questão dos traumas também. Muita gente acaba acostumando com o processo da dor, acha que passou, mas não passou. Ela está ali, É. mas ela acostumou. Fazendo uma comparação, como um zumbido no ouvido. A pessoa acostuma, não é que tá lá, a pessoa acostuma, a mente está totalmente perturbada por conta disso, e tá ali, aquele pim. Ela meio que se conforma com a dor, né? É. Né? E acaba às vezes até parando de procurar, né? Então é isso que a gente quer mostrar, né? Que a dor crônica não é fácil de tratar, mas tem como tratar, né? Então a gente desistir de tratar uma dor, eu acho que a gente não pode. A gente tem que ir procurando, né? Embora demore um pouco, igual o Felipe falou, mas chegar para uma equipe, né? Que possa tratar ele como um todo, né? Não só tratar o braço ou o pé, né? Tratar desde a cabeça até tudo, né? Em alguns casos tem resultado você tratar um cotovelo de uma epicondilite do rapaz que joga tênis, uma dor aguda, um processo inflamatório Sim. agudo, né? Mas o que acontece, o que a gente vê, não é, talvez a dificuldade de tratar é grande, mas a dificuldade de diagnosticar que essa pessoa tem dor crônica é maior ainda, Sim, né? Porque você faz um monte de exames, né, doutora? sim. E não encontra nada. E a pessoa tem dor. Aparecem muitos pacientes assim lá para a senhora? Não, aparecem bastante, né? E é isso que eles procuram. Eles querem um exame que justifique a sua dor. Só que muitas vezes a gente não tem esse exame, né? Muitas vezes é a conversa com o paciente, é o exame físico do paciente é que vai nos dar o diagnóstico, né? Uma doença que, na verdade, é muito frequente, acontece mais em mulheres, é a fibromialgia, Poxa vida, né? verdade. Que é aquela Interessante. dor no corpo todo, um distúrbio do sono, pode estar associado a uma bexiga, um intestino irritável. Você pode fazer todos os exames, uma ressonância, uma tomografia, você não encontra nada. Mas ela te contando toda a história, não durmo bem, tenho dor no corpo todo, e depois você examina, tem uns pontos específicos, você identifica, o diagnóstico é clínico. Então, muitas vezes a pessoa quer alguma coisa concreta, mas muitas vezes não é tão concreto assim. Por exemplo, também, a gente tem as dores musculares, que a gente chama de dores miofasciais. A mesma coisa. Isso não aparece em ultrassom, não aparece em tomografia, em ressonância. É você lá examinar o paciente, palpar, identificar o ponto doloroso, aí você faz o diagnóstico. Então, é isso que a gente precisa ver, né? A gente precisa pegar o paciente e identificar da onde vem a sua dor. A sua dor é óssea? A sua dor é do nervo? A sua dor é do músculo? A sua dor é do tendão? Para aí você poder abordar mais diretamente o que ele precisa. Nossa, perfeito. Você vê que é uma abordagem muito mais humanista, né? Nessa fase de pandemia, de tudo que a gente passou, agora uma guerra. Eu percebo até pelo tom de voz utilizado, né? Você utiliza um tom de voz assim, bem, digamos assim, acolhedor. Você entra com dor e sai sem dor de lá. Quem dera, né? Quem O dera. Felipe também, que é um profissional da saúde. Nossa, bom, é meu professor e também treinador, né? E aí eu cheguei todo tortinho lá. Vez ou outra, chegava ele umas 2 vezes tortinho lá. E é esse, é o entendimento, É o acolhimento. o acolhimento. Isso, em muitas famílias, geralmente, muitas pessoas que são cuidadoras, elas não têm esse acolhimento e acaba causando talvez um processo... E às vezes, só de você sentar e ouvir, deixar o paciente falar, isso já ajuda tanto, né? Que ninguém tem paciência de ouvir alguém que tem dor, né? Falou de dor e sai daqui. Não é verdade? E às vezes ele precisa falar. E tem que falar com quem vai poder ouvir e poder ajudar. Poder né? interpretar o que está acontecendo, né? É verdade. Doutora, o que os pacientes relatam muito para mim, mas a dificuldade deles de lidarem com os seus familiares, quando eles possuem essa dor mais contínua, né? E uma coisa que as pessoas falam para esses pacientes é assim, a dor é da sua cabeça. Exatamente. Doutora, o que a senhora falaria para esses pacientes que escutam isso? Aham. Como que a senhora poderia orientar eles
se eles escutarem isso, porque eles chegam com um sofrimento por causa disso, porque eles realmente imaginam, eles estão com a verdade absoluta que a dor está vindo da cabeça dele. Isso gera alterações socioeconômicas, sociais, se eu posso falar assim, é muito forte neles, né? O que a senhora falaria para eles, doutora? Então, isso é uma coisa que todo mundo chega lá e fala, não, o pessoal fala que eu que estou inventando essa dor, ninguém acredita em mim, né? Então, assim, a dor é física, mas o fator emocional modula essa dor, né? Quando você não está num estresse muito grande, numa tensão muito grande, essa dor pode aflorar. Como numa situação que você está tranquilo, descansando, essa dor pode diminuir. Muitas vezes pode ser que a pessoa ela seja muito tensa, faz uma contratura muito grande da musculatura e a partir disso tem dor? Sim, mas a dor vem do músculo, da parte física, né? E que depois essa questão emocional pode realmente modular. Mas a gente tem que ajudar a questão física, porque senão a gente não consegue resolver a cabeça também, não é mesmo? Eles têm que acreditar que pode ter uma melhora da dor, né? É como se fosse um ciclo, né, Manza? Sim. Dor, tristeza, depressão. Ou depressão, dor, tristeza, depressão. Sim, sim. É um ciclo vicioso que se a gente não intervir, seja de forma medicamentosa, Sim. seja de forma funcional, com alguma terapia conservadora, física, seja através de uma terapia cognitiva, o paciente ele não sai desse ciclo. O que seria, desculpa te interromper, mas o que seria um tratamento conservador? Eu fiquei um pouco receoso. Tá. O conservador é o tratamento que você aplica, seja qual for, com o intuito de conservar o processo de saúde desse paciente. Certo. Mais ou menos isso, né? Alguns profissionais interpretam que é um tratamento para algo que não tem solução, né? Mas não, o tratamento conservador tem ótimos resultados. O tratamento com dor crônica é um tratamento conservador. É onde você entra, você não trata especificamente a dor. Você trata a função e a saúde do paciente para que o paciente melhore da dor. Então, um paciente com dor crônica, ele vai chegar com dor no trapézio, dor no braço, dor no punho, dor na mão, dor no pé, mão inchada, pé inchado, vai ter alterações metabólicas, alterações hormonais, alterações de serotonina, dopamina. Aí você tem que entender, poxa, como que eu vou tratar dessa dor? Eu vou ficar apertando o ponto gatilho? Será que vai ter algum resultado a longo prazo? Talvez não. A curto prazo talvez tenha, que nem eu fiz com você, apertei aqui, apertei ali, depois a gente entrou com um processo de desenvolvimento de saúde. Uia, rapaz, e não é que fica bom mesmo? Olha aqui pra mim. Sarou. E esse processo de desenvolvimento de saúde é o tratamento conservador, onde você conserva a pessoa na saúde, né? Então, quando você atende um paciente com dor crônica, você já tem que ficar atento que esse paciente ou ele tem depressão, ou ele está em processo depressivo, que são dois casos bem diferentes, ou ele vai ter depressão. Né? 85% dos pacientes com depressão apresentam dor crônica. E 65% dos pacientes com dor crônica desenvolvem processos depressivos. Perfeito. Né? Então não tem como fugir. Não, e eu costumo dizer o seguinte, a dor é ruim, mas o quanto ela incapacita a pessoa é pior. Isso. Né? Perfeito. Ela deixa de sair, ela deixa de passear com os amigos, então coisas que ela gosta, ela deixa de fazer. Então a incapacidade que a dor traz é muito pior que a própria dor. Puxa isso vida. mesmo. Né? É exatamente isso. E a gente falando, em época de pandemia, de tensões de guerra, aí sobe juros, poxa, Sobe gasolina. A gasolina nem se fala. Aquilo não foi uma subida. Que tem sido uma escalada, né? Ao Everest. Eu fiz um fogãozinho a lenha em casa lá. Eu comprei uns tijolos, fiz assim e tô pondo carvão e lenha. Eu tô benzendo ela pra sair. Porque o gás também não tá sem condição. Também, é tudo combustível, né? Nossa, e a tensão que gera é uma tensão assim tão absurda. Ontem, voltando caminhando, passei
na clínica, na IARC, e voltando, fazendo o caminho ali e tal, de volta, e pensativo, eu gosto de fazer a caminhada, né? Eu vou lá na IARC e volto, eu moro aqui pertinho da 94, dá uns 3 quilômetros a 4 quilômetros mais ou menos, eu já chego já em casa com aquela liberação de coisa boa, falei, poxa, eu caminhei, tô bem, mas uma das coisas mais legais e perceptíveis, ontem teve um arco-íris lindo demais. Aí você mandou as fotos pra mim. Mandei para você. E esse arco-íris eu filmei, tirei foto e parei para contemplar. E eu percebia que as pessoas que vinham do lado oposto nem estavam sabendo que aquela... E um arco-íris com uma lua gigantesca, Nossa. linda, do outro lado o pôr do sol. Nossa. E, gente, assim, uma coisa que parece que foi um privilégio. Um privilégio, um bálsamo. Porque essas coisas, quando a gente... isso é arte, né? Arte divina, arte cosmológica, enfim, arte da Terra. Alguém vai falar que são os ETs. Alguém vai ficar correndo atrás no final para tentar achar o potinho de ouro. Tá todo mundo procurando. Tá todo mundo procurando, verdade, né? Ó, a Mega Sena vai sortear hoje 160 milhões. Não estou fazendo propaganda só para lembrar do pó de ouro. Mas enfim. Você não esquece de mim, viu? Você ganhava. Hipótese alguma. Mas aí que tá. As pessoas não estão parando mais para observar. Olha para o céu simplesmente por olhar, não olha a beleza da natureza, não olham, simplesmente vão. É isso mesmo. Eu costumo dizer assim, você levanta a bandeira da sua vida, né, para o que você quer. Então, assim, tem gente que levanta a bandeira da dor, vive em torno da dor, a família vive em torno da dor. E tem pessoas que não, eu tenho a dor, mas eu tenho outros objetivos também, né? E isso é que você fala, né? A gente tem que olhar um pouco mais, né? Não só aquilo ali, né? Senão Perfeito. a gente deixa de ser humano. E a questão, só desculpa Vai, te incomodar. vai. Eu falo pra caramba, gente. Essa é a minha profissão. Sou radialista, sou locutor de rádio. Vocês são as pessoas da saúde. Mas eu digo assim, essa questão da dor, ela digamos assim, contínua, essa falta de observação das pessoas, a bandeira, né, que você falou agora mesmo, e a pessoa ela não tem noção e muitas vezes ela pode usar, não é que ela tenha intenção, ela não tem nem intenção, mas ela utiliza a dor como uma forma de chamar atenção. Sim. Favorecimento. Mas a pessoa muitas vezes não tem essa intenção, né? Não tem. Tem e não tem. Tem e não tem. Tem e não tem. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Isso é meio complicado. Quando chega nessa hora, né, Felipe, é meio complicado. Quando a gente percebe isso. Tem uma história, eu não sei se eu contei aqui já. Eu estava atendendo uma paciente, né? A paciente falou, a primeira coisa que ela falou, ai Felipe, eu não consigo mais almoçar com a minha família, né? Então, de domingo, eles começam a almoçar, fazem um churrasco, alguma assim. Ela fica 10 minutos, ela tem que deitar na cama. Aí vem o que a doutora Sueli falou. Às vezes as necessidades são muito maiores do que a dor. E a gente tem que focar nisso. Mas enfim, comecei a tratá-la, começou a melhorar, conseguiu almoçar, continuou lá na clínica, começou a se desenvolver. Estava sem dor. Quinta-feira, bom final de semana para a senhora, vai para casa. Segunda-feira encontro aqui a senhora de novo. Cheguei na recepção, olhei pra ela, já tava com aquela cara diferente, né? Falei, lascou. Falei, tudo bem? Essa simbiose com o paciente é interessante, né? Aí sempre quando eu vejo que o paciente vai ficar complexo, eu coloco na bicicleta ergométrica e deixo ele sozinho por uns 10 minutos pra ele pensar. Pra ele pensar na vida. Já pensou bastante lá, né? Constantemente. Mas 15 minutos aí. 15 minutos. Pensa na vida. Pensa no que você fez. Minha mãe fazia isso. Pensa no que você fez. 15 minutos aí. Aí ela começou a reclamar de uma dor no joelho. Eu falei, mas eu acho que não vou conseguir fazer a bicicleta ergométrica. A bicicleta, eles falam, não falam bicicleta ergométrica. Não tem como fazer o choquinho? Eu falei, não. Vamos fazer assim, ó. Vamos lá na bicicleta. Se começar a doer mais, já tá doendo, eu sei. Mas se aumentar a dor, eu tiro você da bicicleta. Aí a gente vai fazer o choquinho. Ela, tá bom. Aí coloquei ela na bicicleta, liguei a televisão. Ela foi começar a falar, eu falei, me dá 5 minutinhos.
já vem. Também. Agora você está descobrindo, Agora, né? nossa! É. São 10 estratégias. anos depois. São estratégias. Gostei disso. Aí eu saí, normalmente eu saio, ou eu fico lá do lado da sala, esperando alguma coisa, se tiver alguma coisa que alguns pacientes, né? E eu vou lá pegar uma água, espero, respiro, dou uns 5 minutinhos mesmo e volto. Aí eu voltei, tava passando novela das 7, eu acho. Aumentei o som, fiquei do lado dela, deixei ela pedalando e fiquei quieto. Aí eu falei assim, fulana, como foi seu final de semana? Pra quê? Beijo. Ai, meu marido! Eu falei, descobri a dor no joelho. Tá certo, é isso mesmo. Ela tava muito boa. Não aconteceu nada que favorecesse o desenvolvimento da dor. E sim uma grande briga com o marido. Ela externou, ficou 10 minutos falando da briga e pedalando. Pronto. É. Ficou pedalando. Acabou o pedal. Falei, e a dor, como tá? Ai, Felipe, diminuiu. Falei, vamos fazer os exercícios? Ah, então vamos fazer os exercícios. Né? Então, às vezes, a grande maioria das vezes, esses pacientes com dor crônica, eles possuem ciclos, né? Sim, sim. Ciclos de melhora muito rápida. Se ele olha pra você, ele confia em você, ele melhora muito rápido. Isso é verdade. Uhum. Confiança Isso é importante. em quem está te tratando. Aí, de repente, volta a dor. Pensando nisso, doutor, como que é a avaliação? Como que que tipo de avaliação que o paciente precisa passar para realmente entender se ele está com essa dor crônica, se ele está com esse tipo de patologia? Não sei se a gente pode chamar de Sim. patologia, né? Talvez se diagnosticado uma fibromialgia ou algo assim. É um pouco diferente quando a gente vai tratar num consultório e quando a gente vai tratar num centro de reabilitação, que você tem uma abordagem maior, né? Por isso que o Hospital das Clínicas tem um grupo de dor, né? Lá tem um neurocirurgião, tem o fisiatra, tem o psiquiatra, tem o infectologista. Existe uma série de especialidades médicas, além da parte terapêutica, que são os fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicóloga, o serviço social. Então, isso a gente já consegue como um todo, né? No consultório, na verdade, é mais o médico tentar observar como um todo o paciente mesmo. A gente não pode só... na conversa com o paciente, você já começa a sentir que tipo de atividade ele faz normalmente, faz uma atividade física, não faz, né? Trabalha onde, né? Qual o seu dia a dia, você mora com quem, sabe? São coisas assim que você vai tentando ver como que é a dinâmica da pessoa e depois você acaba juntando com a questão física que você examina a pessoa, né? Então, realmente a abordagem, a primeira, né, realmente nos consultórios é o médico mesmo, mas depois a gente tem, né, os terapeutas que a gente confia, que nós encaminhamos os pacientes, e eu acho que isso é o que é legal, né? Você ter o respeito mútuo, né? Ele falar e eu escutar, né? Eu falar e ele escutar. É isso que faz o bom tratamento do paciente, né? Ninguém tem uma verdade só, né? É a equipe que faz em prol do paciente uma verdade, né? São avaliações que se somam, né? São avaliações que se somam, exatamente isso. Uma outra coisa que até eu queria acrescentar é o seguinte: muitas vezes esses pacientes vão retornar com a gente, que nem essa paciente, né? A gente tá boa? Não tô boa. Tá com dor? Continuo com dor. Mas aí, depois que você perguntou tudo que você faz, isso aqui, aí, no final de semana, então, eu fui ao shopping, eu fui ao restaurante, fui visitar minha mãe. Então, assim, indiretamente você sabe que ela melhorou, porque ela não fazia nada disso. Né? Então, não é porque ela pode falar pra mim, não, eu tô com a dor ainda, mas conforme você vai falando, você vê que assim, ela começou a fazer várias coisas, eu comecei a lavar louça, né, coisas assim que não fazia mais. Indiretamente ela tá melhor. Eu falo pro paciente, para ele entender um pouquinho isso, que nós vamos fazer 2 avaliações com ele. Uma avaliação quantitativa e uma avaliação qualitativa, né? A quantitativa é a dor, exatamente a dor. Tem dor? Tenho dor. Quais são os pontos da dor? São esses 4 pontos que dói. Qual a intensidade da dor? A intensidade da dor é tal. Sim. Avaliação quantitativa.
a gente faz a avaliação qualitativa. A senhora tem dor em que momento? Sim. Quais funções a senhora deixou de fazer por causa da dor? O que a senhora gostaria de retornar a fazer Sim. que a senhora deixou de fazer? Aí o paciente ele fala assim, depois de um período, ainda tenho dor, então é uma avaliação quantitativa. Essa dor está em que nível, de 0 a 10? Ah, Felipe, antes era 8, hoje a média é 5. Então na avaliação quantitativa a gente reduziu. A senhora conseguiu fazer o almoço que a senhora não fazia mais? Consegui. A senhora teve dor ao fazer almoço? Não. Eu falo, então, dona Maria, a sua dor não é nem 5 mais. A senhora está com dor 5 fazendo almoço. Antes a senhora tinha dor 8 sem fazer almoço. Então você teve uma melhora qualitativa muito grande. Aí eles começam a entender que eles estão melhorando. Exatamente. E na verdade é aquela coisa, né? Você deixa de ser assim e você começa a ver as coisas em volta. E ela passa de principal para uma coisa mais secundária. Para coadjuvante. E é isso que a gente tem que mostrar para o paciente, que assim, porque a dor crônica não é fácil tratar. Muitas vezes a gente não vai fazer sumir essa dor, mas a gente melhorando a qualidade de vida dele e ele fazendo com que aquilo que era principal passa a ser secundário, isso já ajuda muito. Qual é a idade das pessoas que procuram você? Na verdade, eu atendo hoje vários pacientes, desde criança até o idoso, mas a fase em que eu vejo que aparece mais com a questão da dor crônica é em torno dos 40, 65 anos, nessa fase, mais ou menos. A cultura do... Porque poxa vida, estou com 46 e antigamente a cultura era não chora, aguenta, fecha a boca, aguenta firme. Isso, o reflexo disso, falando isso no processo de educação de uma criança, isso vai gerar futuramente uma espécie de tensão, porque o chorar ele ajuda a gente a soltar um pouco, a liberar, sabe, aquele sentimento. Sim. Eu não sei, acredito que isso tem a ver também com a questão da educação. Ai, tem muito a ver, viu? Tem muito a ver. Essa coisa que você vai reprimindo de alguma maneira pela educação, realmente é uma das coisas que uma hora vai ter que aparecer, né? E se não aparece com a fala, com o gesto, o corpo fala. O corpo fala. E aí é que a gente, então, tenta intervir no sentido que muitas vezes a gente não conversa só com o paciente, a gente conversa com o familiar do paciente, a gente tenta entender essa dinâmica e falar também, né? É difícil muitas vezes, né? Porque já é uma educação de família, mas tem pessoas que são bem abertas para escutar, né? E para ajudar. Essa é a parte legal. Né? Por isso que é legal você que está assistindo a gente aqui no podcast ter essa mudança de pensamento, seja com você, seja com a educação do seu filho, da sua filha, para que com esse processo, independente da idade, consiga, eu acho que, sabe, soltar mesmo as emoções, sabe, através também sempre de acompanhamentos dos profissionais que foram citados aqui. Pessoas fortes não são desenvolvidas através da força. Perfeito. Não tem como se desenvolver uma pessoa forte através da força. A pessoa, através de um bom processo de base, Sim. ela se torna forte, né? Foi que eu comentei, eu estava comentando com o Manza sobre um caso de uma paciente, eu estava atendendo, ela falou que estava muito triste, sofrendo, e que ela se sentia fraca por isso. Eu falei, olha, a senhora está num processo na sua vida pessoal muito importante, né, que ela comentou lá. Então a senhora tem o direito de estar triste. A senhora tem o direito de sofrer. A senhora tem o direito de, se a senhora quiser passar o dia inteiro na sua casa chorando, a senhora tem esse direito. Mas a senhora não tem o direito de sofrer porque a senhora está sofrendo. Sim. Não é permitido isso. Faz parte da nossa vida sofrer. Faz parte da nossa vida ter frustrações. E a gente vai saber lidar com elas. Sim. Se não souber lidar em alguns momentos,
é o que a gente precisa de um interlocutor, Uhum. um psicólogo, Sim. que vai ajudar a gente a lidar com esses momentos. Exatamente. Eu falei para ela, então, tire esse peso da senhora. A senhora não pode sofrer porque a senhora está sofrendo. A senhora tem o direito de sofrer. A vida te permite isso. Sim. Então sofra. Daqui a pouco vai passar. Sim, sim. Se tiver ajuda de um profissional, melhor ainda, né? É. Com certeza. Esse é o O processo. mundo anda, eu já dizia Renato Russo, o mundo anda tão complicado que hoje eu quero fazer tudo por você. Mas enfim, talvez o mundo não esteja, o mundo tá tão complicado. Eu vejo pelas redes sociais como as pessoas elas sofrem. Aí, Sim. através das imagens, principalmente, a gente olha a imagem muitas vezes toda rebuscada como é que chama aqueles filtros fortíssimos que ali parece uma geração e com todo respeito falando, uma geração de bonecos, de bonecas, sem uma busca da perfeição, né? Como o jovem, o adolescente, ele tem, bom, a gente sabe que tem essa questão da vaidade, mas isso pode provocar também ali uma disfunção de dor, um processo que desencadeia alguma coisa. Eu acho que essa questão, é, a perfeição hoje, Isso. né, é um problema grande, porque todo mundo quer ser sarado, né? Todo mundo quer ter um cabelo bonito, e tudo isso em detrimento à saúde, É. né? Então muitas vezes não se vê limite, né? Por exemplo, eu quero ficar bronzeada. Eu fico o final de semana todo tomando sol, fico bronzeada para aquela foto. E depois? Vai descascar tudo? Vai ficar feio? Tudo bem. Mas assim, em detrimento de muita coisa. Vai dar mancha na pele, pode dar câncer de pele, uma série de coisas. Mesmo a pessoa que fisicamente eu quero ter um braço bonito. Eu quero ter um quadríceps bonito. Você começa a ter lesão muscular, lesão articular. Então, assim, sempre a questão física tem que correr atrás da cabeça da pessoa. Eu quero assim, só que às vezes o corpo não está preparado, às vezes a pessoa não tem uma estrutura para isso, né? E eu acho que isso acaba ocasionando bastante, principalmente hoje nos jovens. Que coisa. O mundo perfeito, mas e entra dentro dessa questão que você estava comentando, né? É normal sentir, é normal sentir dor, é normalíssimo a gente viver, sofrer, é normal, né? Talvez o As mundo. pessoas fogem do sofrimento. Você não pode fugir do sofrimento. Você tem que viver o sofrimento. E as redes sociais, assim, de uma certa forma, estou fazendo crítica, não, até porque nós Não, estamos numa sim. rede, né? Mas é o exagero do exagero do exagero. Todo mundo sorri. Todo mundo tá feliz. Tá feliz, todo mundo quer brincar. Mas, olha. Todo mundo pede bis. Todo mundo pede bis. Verdade. Ai, gente do céu. É verdade, isso é verdade. E assim, essa busca mesmo pela perfeição, ela é surreal. Faz até a pessoa falar coisas que não é dela, né? Ou da área dela, pelo menos. Não é só questão física, né? Você tem que ser agradável, você tem que falar sobre isso, né? Essas coisas, né? Uma vez, a gente tem duas pessoas que trabalham no marketing lá com a gente, né? E nós estávamos pensando, estudando, nós chamamos isso de trends, né? Utilizar algumas trends para engajar mais o Instagram da clínica. Trend é o que está na moda, o que está no momento, né? Aí eu comecei a ver as publicações das pessoas que faziam isso, tudo. Aí eu cheguei no marketing e falei, olha, eu não quero usar desse artifício, né? Eu acho que vai engajar mais o Instagram? Vai. Mas eu não acho interessante utilizar de algo importante para engajar. Vou dar um exemplo. Quando houve a polêmica dos banheiros no McDonald's. Sim. Isso é uma trend, né? Por mais que seja algo extremamente relevante para um público, né, que sofre por causa de preconceito, vira uma trend na rede social. O que é essa trend? As pessoas utilizam desse assunto para colocar em sua página para gerar engajamento. Sim. Né? E eu até discuti com um amigo meu que é jornalista.
Uhum. né? Não fui eu. Eu vi a postagem dele, Eu sou radialista, É, não é? eu vi a postagem dele e eu entrei em contato com ele. Falei, olha, amigo, você é jornalista, você teria que ter um pouco de bom senso, né? Não falei assim, né? Eu utilizei outras palavras para não Uhum. ofendê-lo. Você deveria pensar no público que tem problema por causa disso. Não utilizar disto para gerar engajamento dentro da sua rede social. Sim. Então eu acho que envolve muitas coisas, né? Se a gente voltar a falar da dor agora e incluir a rede social nesse bate-papo, a gente pode voltar ao que a gente falou no começo, que depressão causa dor. E o que a gente mais vê nos jovens hoje é depressão. Uhum. Por quê? Assim, na minha visão, porque eles não possuem algo palpável. Não tem algo palpável, porque Uhum. o amiguinho tem o melhor videogame, a amiguinha tem o melhor biquíni. E ninguém sabe o que realmente acontece na vida das pessoas atrás dessa tela. Nós, adultos, alguns, conseguem ter um critério, ter uma avaliação criteriosa do que você está vendo, assistindo, Sim. escutando numa rede social. Mas um adolescente, uma criança, não. É. Pensando nisso, doutor, qual que é o seu público infantil, juvenil? A senhora está com bastante paciente com dor? Ou paciente mais depressivo nessa fase, principalmente depois dessa pandemia? Olha, nessa fase eu acabo tendo mais paciente com dor mesmo, Uhum. nem tanto com depressão. Nos mais adultos é que eu sinto que isso acaba ficando um pouco mais predominante, né? E outras crianças que eu atendo que não é dor, né? Que eu atendo as crianças com deficiência física também, né? Podem ter dor? Podem, mas dificilmente tem dor, né? E até a gente costuma dizer, né? A criança com deficiência física não é doente, né? Não é, então, às vezes a gente associa deficiência física com um monte de problemas. Não é. E então eu acho que é essa inconsequência de usar o corpo é que acaba trazendo mais a dor, Mais a né? dor. Mais a dor. Que coisa, né? Mas já passou por uma dor crônica, né? Assim, as questões pelo menos aqui, tensionais da cervical, era toda enosadinha. Foi aí que surgiu o projeto Saúde Taus, né? L4, L5, famosa, né? Até lá o meu... Tem um babalu aqui que tá... Querendo abrir. Já abriu, Já né? abriu. E às vezes eu percebo isso, quando de repente eu fico muito tenso, Sim. né? E bom, eu sou sentimento puro, né? Eu entro todo dia ao vivo, há quase 30 anos, dando a cara a tapa e querendo revolucionar o mundo na base, vamos lá da alegria, da felicidade, vamos pra cima, né? E às vezes, né, a gente não está preparado para isso. A gente aguenta. Mas depois que sai do ar, e você sente o peso, conseguir pousar esse avião. É verdade, é verdade. E não só esses processos, outros que se juntam. Que se juntam. Né? E como o Felipe falou, através dessa troca, dessa experiência de paciente, né? e fisioterapeuta. E é que eu falo que o Felipe não é simplesmente um fisioterapeuta, ele tem todo um processo ali por trás também que é sensacional. E aí conversando a respeito sobre saúde, sobre questões psicológicas, psicossomáticas, enfim. E eu sou uma testemunha mesmo, que a atenção mesmo, que isso gera muito mais complicações, muito mais. Já. As frustrações, uma série de coisas, né? Não tem como. É isso mesmo. Né? Doutora, fala uma coisa assim pra gente. Provavelmente nós vamos ter muitas pessoas assistindo que estão com dificuldade de se encontrar nesse caminho, né? Quais pontos a senhora poderia pontuar para a pessoa entender que talvez ela esteja necessitando de uma avaliação de dor crônica? Talvez ela seja um paciente do assunto de hoje. O que a senhora poderia falar para essa pessoa se identificar aqui? Sim. Bom, primeiro identificar a questão do tempo da sua dor, né? Uma dor, então, constante,
que permanece há mais de 3, 4 meses, ela já deixou de ser aguda, passou a ser crônica, né? A gente também tem que pensar que a dor não é uma coisa natural nossa, né? Então, assim, sempre procurar um profissional é importante, né? E seja numa fase aguda ou crônica, né? Isso é importante. E não, a primeira coisa, assim, não negligenciar isso, né? Porque a gente vai negligenciar, isso só vai piorar, né? Então, assim, um tipo de dor que fica por mais tempo, que você às vezes toma medicação, a primeira coisa é anti-inflamatório, analgésico, a dor vai e volta e fica. Tem que procurar realmente, alguma coisa está acontecendo. E tem coisas importantes também, que muitas vezes o paciente tem uma dor crônica e tem fatores que são perpetuantes de dor. Então, assim, muitas vezes uma tendinite que podia se resolver fácil não se resolve, né? Uma dor muscular que podia também resolver fácil não se resolve. Então, assim, você tem que pesquisar isso. Uma pessoa com alterações de tireoide, uma doença muscular, uma doença reumática. Então, assim, tem coisas que a dor que se prolonga muito tempo, realmente tem que procurar um profissional para ver isso. Perfeito. E que às vezes é tão mais fácil resolver, né? E a gente sabe que isso só vai se complicando. O que eu vejo muito, doutora, é quando os pacientes chegam com um diagnóstico de fibromialgia lá na clínica, parece que eles estão com uma sentença de morte. Ele fala, não fala que eu tenho fibromialgia. Dá medo, né? Dá medo. Eles chegam assim... Só o nome já assusta. Fibromialgia. O que você tem? Uau. Fibromialgia. Não posso mais caminhar, não posso mais correr, não posso mais viver. É mais ou menos isso. Eu compreendo. Né? Doutora, fala para essas pessoas que têm fibromialgia. É uma patologia, uma doença, uma alteração sistêmica que tem cura? O processo é lento, é demorado. Esse processo vai fazer com que a pessoa consiga voltar a fazer suas atividades sem dor? Qual o melhor caminho para cuidar da fibromialgia? Eu acho que é um assunto muito importante que, se a senhora permitir, a gente poderia se aprofundar um pouquinho. Eu acho que é legal. A fibromialgia, né? Muitas vezes tem pessoas que chegam no consultório e falam, eu tenho uma fibromialgia no pescoço. Não, isso não existe, né? Eu tenho uma fibromialgia na lombar. Não, a fibromialgia é uma doença global, né? Na verdade, a gente até fala assim, você tem dor na carne, dói a carne, né? Porque dói a carne do corpo todo, né? Então é uma dor generalizada que vem associada com o distúrbio do sono. O que é o sono? O sono é uma coisa muito importante. Por quê? Quando você faz as suas atividades diárias, quando você vai dormir e chega a um sono profundo, você reconstitui essa musculatura para poder usar no outro dia de novo. Se você não dorme bem, você vai usar uma musculatura cansada, faz a sua atividade de novo, chega à noite, você não dorme bem, essa musculatura entra numa fadiga e dessa fadiga te dá dor. Então, assim, muitas vezes adequar o sono é uma coisa que ajuda muito, né? E a gente sabe hoje que a questão da fibromialgia não é fácil tratar, porque a gente fala que é uma dor disfuncional, né? Não é uma dor que você vai encontrar em exame, né? Já começa a ter uma alteração da própria função do sistema de dor da pessoa, né? E a gente sabe hoje que o tratamento para fibromialgia é um bom condicionamento físico. Dizer para uma fibromialgica que nós vamos tirar toda a dor é um pouco difícil. Sim. Tá? Mas com medicação, com abordagem multidisciplinar, a gente consegue dar uma qualidade de vida para ela, né, no sentido de que ela vai continuar a vida dela além da dor, né? É esse foco que a gente precisa. Mas uma coisa também muito importante na questão da fibromialgia é quem mora junto com ela, né? Porque ninguém aguenta, né? Então a pessoa tem que entender esse processo. Na verdade, a fibromialgia ocorre mais em mulheres, né? Homens também têm fibromialgia, mas acontece mais em mulheres. Existe um perfil de pessoa que mais desenvolve a fibromialgia. Por exemplo, são pessoas que são muito corretas, metódicas, né?
que acabam tendo uma tensão constante, né? A musculatura fica tensa, alguma coisa que está errada já irrita. Então, assim, é uma pessoa que não descansa. Então, essa musculatura tem uma contração constante, essa contração constante gera uma fadiga, gera uma dor. Então, muitas vezes, tratar a questão da fibromialgia não é só a física, né? Realmente, tratar essa questão dessa rigidez com as ações né, dela e da outra pessoa com ela também é muito importante, né? Então, a fibromialgia, realmente, a gente tem que tentar abordar como um todo, tratar a questão da dor com medicação, entrar com a parte física. A parte física é o principal. Tem gente que me pergunta assim, doutora, mas então esse remédio para fibromialgia, né, que muitas vezes a gente acaba usando os antidepressivos ou os anticonvulsivantes, eu vou ter que tomar a vida toda, né? Aí eu falo para ela, é igual quem tem pressão alta. Quem tem pressão alta, se emagrecer, fizer atividade física, não pode diminuir o remédio? Quem tem fibromialgia, se engajar numa atividade física, ter um corpo bem condicionado, eu posso diminuir a medicação. Então tem que ter uma mudança também do estilo de vida da pessoa, né? Né? A fibromialgia é complicado mesmo, mas assim, tem como melhorar, né? Não dá pra gente abandonar a pessoa, porque aí só vai piorando, né? O mindset é fundamental nisso. Eu falo muito, doutora, que nosso corpo ele não é feito de ação, ele é feito de reação. Uhum. Então, muitas vezes, mas eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você escuta. O perfil desses pacientes com dor crônica são pacientes mais complexos, que possuem uma dificuldade emocional de interpretar o dia a dia. Sim. Né? Por exemplo, que a doutora falou, especificou, ficou bem nítido isso. São aquelas pessoas muito corretas, tudo não tem que ser correto, né? Sim. Mas o erro não precisa gerar o sofrimento. Né? Normalmente essas pessoas com fibromialgia são pessoas muito tensas, Sim. muito rigorosas com elas e com o próximo. Sim. Né? E o corpo reage a isso. O corpo reage ao que eu falo. Você lembra que você comentou claramente no começo aqui do podcast que o perfil vocal da doutora te relaxa. Nossa. Foi o que você quis dizer, é o que eu entendi. Mas com certeza, eu tenho a E percepção auditiva bem... E o seu perfil vocal nos empolga. Uhum. Sim. Né? Então, nosso corpo ele é feito de reação, não é feito de ação, não é feito do que você faz. É feito do que ele reage diante onde você está, meio externo, que você se alimenta, tudo. Então, o paciente com dor crônica, eu vejo que ele tem esse desequilíbrio. Sim. A maioria, doutor, que ele não consegue trabalhar com o que chega até nele. Sim. Seja uma verbalização, seja um som, seja uma forma de se alimentar, uma forma de viver e assim por diante. E no começo do nosso bate-papo, a doutora falou assim que tem 2 perfis de paciente. Aquele paciente que sabe que tem a dor, mas entende que ele quer viver além da dor. Uhum. E tem aquele paciente que quer tomar posse da dor. Uhum. Né? No momento que ele toma posse da dor, ele tem algo para chamar de meu. Né? É verdade. Né? Então, Puxa assim, vida, faz todo torna-se sentido. algo muito importante na vida do paciente a dor. Uhum. E se a gente não interpreta esse paciente, se a gente não identifica esse perfil, a gente começa a agredi-lo em vez de tratá-lo. Sim. Porque a gente quer tirar algo dele que é muito importante, É. que é a dor. Se você não identificar esse perfil desse paciente e não conseguir trabalhar de uma forma multidisciplinar, ou até mesmo se você não consegue trabalhar de forma disciplinar, não consegue trabalhar pelas beiradas com ele, você vai piorá-lo em vez de melhorá-lo. É verdade. A coisa é tão importante para ele, né? É muito importante. Uhum. É isso mesmo. Porque tem alguns casamentos que perduram por causa da dor. Alguns empregos que não se perdem por causa da dor. Uhum. Alguns filhos que voltam a ver os pais por causa da dor. É. Os meus velhinhos na clínica. Eles falam isso, doutora. É. Meu filho está indo me visitar mais. Uhum. Meu filho estava muito distante, mas depois que ele teve que me ajudar por causa dessa dor,
ele tá indo lá assistir filme comigo, comer uma pipoca, Sim. né? Então, assim, as histórias que a gente escuta lá na clínica nos faz pensar nisso, que a dor, ela traz benefícios. Sim. Né? Esses ganhos secundários, né? Perfeito. Os ganhos secundários. Né? Então, o paciente com dor crônica, ele precisa ser muito bem avaliado, pois, através dessa avaliação, eu acho que o principal ponto para nós, profissionais da área da saúde, é identificar o perfil desse paciente. Sim, sim. Um perfil mais engajado, né? Nós fizemos um bate-papo com o Leandro aqui, né? Sim, poxa. O Leandro foi paciente da doutora também, que a gente encaminhou lá. Ele é um perfil engajado. Ele estava sofrendo com dor, mas ele vivia com a dor, mas ele tinha o resto da vida dele. Mas a grande maioria dos pacientes com dor crônica, eles vivem com a dor, pela dor, e dali eles não querem sair, pois os benefícios secundários são gigantescos. Realmente. Que coisa, de uma certa forma, triste. É uma triste mesmo, né? Puxa. Isso traz uma reflexão, não Total, traz? eu estou aqui parando para pensar e observando várias outras questões, principalmente. Vamos fazer a reflexão Vai para lá. todo mundo escutar. O que traz benefícios para você na sua vida? Para mim, o meu trabalho me beneficia absurdamente. O trabalho, com certeza, o trabalho. Não é, doutor? Sim, nossa, o trabalho, a família. A família. Família. Né? Olha lá, olha o sorriso da hora que falou da família. É. Não traz felicidade Sim, isso? sim. Né? Às vezes esse paciente ele não tem onde buscar isso. Né? Então, os benefícios dele é essa artimanha. Né? É uma palavra pesada, mas é a forma que ele consegue positivar. Eu, quando um paciente chega para mim falando que melhorou, para mim eu ganhei o dia. Eu não preciso mais nada. Eu posso ir para casa, dormir. Eu não preciso nem mais trabalhar. Aquele paciente melhorou, eu posso desmarcar todos. Para mim, meu dia já está ganho já. Verdade. É uma satisfação tão grande. Imensa. Né? Porque não é só ele também, todo o contexto ao redor dele acaba também tendo uma mudança, um respiro. Todo mundo percebe. Poxa. Percebe o jeito que ele abre a porta, o jeito que ele falou bom dia, como ele sentou, como ele levantou. Perfeito. Todo mundo percebe. Até o secretário que está lá fala, ele melhorou, né? Verdade, todo mundo percebe. Principalmente as pessoas que estão mais ali na convivência. Deixa eu fazer uma pergunta com relação ao Google. Gente, as pessoas que já chegam com diagnóstico. Como que funciona? Muita gente já chega com a pesquisa pronta, né? Na verdade, tem coisas que eu até falo, o paciente escuta o que ele quer também, né? Então, tem coisas que você vai explicar, vai falar, que ele vai te acreditar no que você fala, né? Tem coisas que é o que ele leu, acreditou como verdade, né? Mas você tem que, de qualquer forma, explicar de uma maneira simples, que ele possa entender. Eu acho que a questão do entendimento engaja muito o paciente. Que também, às vezes, o paciente vem e você fala, você tem uma síndrome, tralalá, 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 e não explica o que é. Né? Aí ele vai ler lá, ele fala assim, nossa, ele me explicou melhor. Não é mesmo? Vou mudar de médico, vou pro Google agora. Né? Então, assim, eu acho que a questão disso, a gente já tem que estar meio que preparado, mas a gente tem que explicar. Independente se ele leu, se ele não leu, você tem que explicar o que ele tem, o que nós vamos fazer, qual o nosso objetivo com você, né? O que eu espero, olha, no início não vai melhorar tanto, depois você vai começar a ter uma melhora mais lenta, ou não, olha, eu fiz um procedimento nele, espero que até semana que vem melhore. Se não melhorar, a gente tem que fazer outra coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que esclarecer para o paciente o que é, o que nós vamos fazer e como vai evoluir. Que coisa, até porque é interessante isso, porque quem está ao seu lado, né, nesse processo de reconstrução, digamos assim, vai falar, mas não sara nunca, você vai ao psicólogo, vai à psicóloga, você trata com psiquiatra, isso não vai ter cura nunca.
Eu acho que todo mundo deveria É. fazer terapia. O resto da vida. Eu, às vezes, eu Até bato, no eu bato processo- biela, às vezes. O processo da né? infância, se a gente tivesse um acompanhamento, isso poderia estar dentro da escola. Uhum. Né? Dentro da escola, para que as crianças já começassem a ter essas percepções. A inteligência emocional, mano. Perfeito. Inteligência emocional. A gente precisa saber lidar com as coisas. Assim, um dia eu achei faz um tempo já eu achei um vídeo de uma psiquiatra, né? Falando que as crianças de hoje não sabem mais lidar com frustração. Sim. Porque daí chega a menininha lá de 15 anos, né? Chega lá pra mãe, com 15 anos. Numa sexta-feira, 10 horas da noite, chorando. Entra em casa chorando. Porque ela foi no shopping center, né? Sexta-feira. Eles vão no shopping center. Daí ela chega lá chorando. Aí a mãe fala, filha, o que aconteceu? Ah, o Joãozinho terminou comigo. E chora, e chora, e chora, e chora. Da mãe, ai filha, vem cá. Mamãe tem um remedinho? Tome e vai descansar. O que acontece com o cérebro da criança? O cérebro da criança não modula a reorganização no momento da frustração. Porque isso tem liberação de hormônio, tem um monte de processo químico durante o processo de frustração e superação dessa frustração. Perfeito. No momento em que uma criança, um adolescente é voltado para isso, não sou eu que estou falando, isso é uma psiquiatra que falou que provavelmente acompanha muitos casos. Sim. Assim, né? A criança não desenvolve capacidade de lidar com frustração. Né? Que você sabe, a gente tem 2 caminhos de lidar com a frustração. Que nem a dor crônica. Ou a gente abraça a frustração e toma ela para si e fica frustrado o resto da vida. Ou a gente interpreta a frustração, cria um aprendizado frente a isso e se desenvolve em cima dessa frustração. Quem nunca teve uma frustração amorosa? Experiência. Pronto, experiência. É assim que se junta. Basta viver. Basta viver. É verdade. Basta viver. E essa questão da frustração, como, puxa, é uma geração muito blindada. As novas gerações, muito blindadas. Claro, a minha geração de infância não era muito blindada, não. Não era nada blindada. Como que eram os domingos? Não, mas peraí, como que eram os era- programas de domingo de TV? Nossa, cara, pelo amor. Mas mesmo a educação mesmo. Xixi, Havaiana em casa não servia para calçar. Não. Então é por isso que a gente comentou, inclusive com a doutora Luciana, né? com a doutora Luciana. A questão da palmadinha, palmadinha, porque uma palmadinha, coisinha, né? Mas aí usar um drone. Mas não era com maldade. Não tinha maldade, mas não era maldade, mas foi o modo de educação que foi sendo. É. Né? E creio que vem dando menos eco. O Sim. eco que eu digo é a chinelada mesmo, né? Então, ao invés de 10, diminuiu para 1, 2, né? Mas a grande, a intensidade é terrível. Era terrível. Né? Aí entra também o nosso processo de saber entender, compreender como foi a educação, também como foram formados os nossos pais, Sim. nossos avós, e para quebrar em algum momento essa corrente. Sim, sim. Que vai passando de geração em geração e, peraí, alguém tem que parar nesse processo todo. E a gente tem que ver também Exatamente. se a culpa não é que é dessa geração que está vindo agora. Talvez a geração que está criando essa geração não esteja preparada para criar essa geração. Fato. Né? Então, assim, eu atendo um pouco de criança lá também. Principalmente recém-nascido. Então a gente vê que os pais são muito imaturos. Com 30 anos, você fala, ele tem 30 anos, como que é imaturo assim? Não é possível. Só para você, só para ter uma ideia, eu tive um pensamento aqui, um insight, às vezes aparece. Cara, o adulto que briga com a professora por conta da nota baixa. Quer dizer, o pai que briga com a professora por conta da nota baixa do aluno, do filho. Sim. O cara que tá nervoso que o preço subiu, ele vai e briga com a caixa. Com o caixa. Não, mas eu dou curso de final de semana. Às vezes o aluno tem hora que ele pergunta pra mim, no sábado, que horas vai acabar o curso no domingo. Meu Deus. Aí eu paro, falo, olha... às vezes fala assim, não dá pra gente adiantar o almoço pra ir mais rápido? Eu sempre respondo assim, a minha intenção não é ser mais rápido.
Minha intenção é dar o curso. O cronograma do curso é até tal hora. Talvez a gente acabe mais cedo, mas talvez a gente tenha que ir até tal hora. Se você quiser sair mais cedo, você fica à vontade. Sim. Né? Então, assim, eu acho que vem de infância, vem de um desenvolvimento que está precário, está difícil hoje. A gente vai dar aula em pós-graduação, você vê aqueles meninos de 23, 24, 25 anos, que parecem meninos de 15, doutor. Não é. Eu com 25 anos, já estava formado, estava comprando meu apartamento. É outro mundo. Outro mundo. Não entendo. É verdade. Não entendo. A adolescência tem se prolongado, digamos assim, principalmente com a presença, morando com os pais durante até os seus 40 e lá vai cacetado, tem muita... Demora para sair de casa. Demora para sair de casa, demora para amadurecer, não tem... Sua filha vai assistir esse podcast? Vai. Quantos anos ela tá? Quantos anos ela tá? Uma tem 22 e a outra 18. Ó, vocês viram Tá que... ali. Ó, eu vou denunciar a mãe de vocês. Ela fez assim, ó. Vocês têm que avaliar os gestos, não o que fala. Demora pra sair de casa. Espera aí, Né? 18 Então, anos de assim, idade, 22, ó, meninas. não tenham pressa, né? E ainda mais com uma mãezona dessa, maravilhosa. Eu não sairia nunca. Poxa vida, né? Então é bom estar perto da família. Mas as duas já saíram, já. Olha a Não sou tão bom assim. Olha a felicidade. Merece uma ola, né? Vai. Doutora, a gente Doutora. tem faz algo parte. quando é muito interessante, né? A gente faz uma ola, né? Então vai. Convida a senhora para fazer. Vamos fazer junto. 1, 2, 3 e... Vai. Uou! A todos os pais que deixam o filho morando em casa até os 30, 35 anos, escutem, por favor. Isso gera complicações no futuro. Gera. Por mais que a gente possa viver até os 120, é uma hipótese ainda. Mas, assim, pai e mãe nunca vão deixar de estar do lado, né? É. Tem uma história, assim... Presente história ou não, pessoal, estando história aqui pessoal ou minha, não, assim, né? muito incrível, né? Em 2018, eu montei a clínica maior que a gente tem lá, em julho de 2018. Dia 3 de julho de 2018, nós inauguramos. Aí, em 19 de março de 2019, iniciou a pandemia. Então, nós fizemos um investimento, tudo lá, né? Sim. Acabou tudo, ficou tudo lá, né? Foi tudo pra lá. Aí, em 6 meses, né? Fechou. Tivemos que fechar as portas por 20 dias, ficar fechado 20 dias. E até outubro de 2019, trabalhamos com 40% do movimento que nós tínhamos. Né? E o custo se manteve. E aumentou. Né? Que 1 quilo de arroz foi para R$29, R$25 uma hora. Enfim. Então a gente diminuiu o nosso atendimento por um período, o custo de vida aumentou e assim se manteve. E a presença do meu pai e da minha mãe nessa fase foi muito presente. E assim como todas as fases da minha vida, eles foram muito presentes. Eu saí de casa com 26, né? Foi quando eu casei, eu saí de casa com 26, mas eles sempre estiveram muito presentes. Então não quer dizer que você vai sair de casa, eles não vão estar com você, né? Eu tenho um exemplo em casa, é perfeito. Eu me sinto sempre dentro de casa. Eu não sinto que eu saí de casa, porque eu sinto que eles estão sempre presentes comigo. A tudo que eu faço, todos os meus projetos, todas as minhas loucuras, que eles falam que eu sou meio louco, né? Mas eles estão sempre comigo. Todo mundo fala que eu sou meio louco, doutora. Todo mundo fala. É pai e mãe, né? Esse menino vai dar um trabalho. Nossa, os 3 em casa foram assim. Aqui a gente saiu mais assim, um outro processo. Saímos para trabalhar, para poder ajudar em casa. Né? Aí é um outro processo, né? Para poder ajudá-los ali e tal. E todos depois, bom, eu com 19 anos, o Fábio com 17, que é o ator, e o mais velho também com 18. Todos assim. E a gente, mas creio que isso foi uma questão é uma questão também de família. Sim. Meu próprio pai mesmo, ele novo foi encarar a vida. Também nesse processo, né, de se encontrar, de poder ajudar, de poder... Né? É interessante isso. Aí volta pra dor crônica. Aí vai. Boa. Porque
quando você sai nessa Ioiô é um vai, mas é vem. verdade, quando você sai nessa vida, você não tem tempo para ter dor. Você Não, não tem tempo. Não tem. não dá tempo. Você ocupa tanta cabeça com tanta coisa que você não tem tempo para ter dor. Não estou falando que os pacientes com dor crônica são pacientes desocupados. Isso Não falei isso. Até porque Não é isso. Mas no momento que você ocupa a cabeça com diversas funções, objetivos, metas de vida, Prazer, coisas a que dor tragam. se torna secundária. E além de tudo, né? Uma coisa que a gente... Depende da fase da vida de todo mundo, né? Tem fases que a gente se cuida menos, outras que a gente se cuida mais. Mas a gente sempre tem que lembrar isso, que a gente, embora trabalhe, faça tudo, tem curso, tem o que for, não pode deixar de se cuidar, né? É, verdade. Né? Perfeito. Porque a coisa de chamar de senhora é de família. Não. Tá? Já estou com meus 47 anos e até eu estou acostumando a chamar as pessoas de você. Sim. Doutora, por que você escolheu essa especialidade dentro da área médica? Então, não era uma especialidade muito conhecida, né? Mas o que me chamou bastante atenção foi inicialmente tratar a pessoa com deficiência, né? Isso me chamou muita atenção. Depois que comecei a residência, eu vi que a questão multidisciplinar também me agradava bastante. E eu vi que a questão multidisciplinar não era só para deficiência, era para dor também. Então, o que me dá mais prazer é isso, né? A gente vê o retorno do trabalho, né? Então, até na residência tive um pacientinho que, onde eu fazia residência, a gente internava alguns pacientes, né, com deficiência física. E ele tinha uma lesão medular por mergulho, mas ele tinha alguns movimentos. E sempre assim, muita gente querendo internar, muita gente. E ele chegou pra mim e falou assim, era residente ainda. Ele falou assim pra mim, doutora, me dá uma chance. Eu vou mostrar pra senhora, me dá uma chance. Até que chegou o dia dele internar, né? E ele saiu andando, né? Saiu andando. Saiu com a muletinha, mas saiu andando independente. E quando ele saiu, ele falou assim, eu não falei, doutora? Então, assim, esse retorno me dá muito prazer, né? A gente tratar, ver a pessoa melhorar. A gente sabe que a pessoa tem uma incapacidade, mas ela melhora dentro daquilo, desenvolve tudo que ela pode dentro daquilo, né? Então, a gente começa a ver a força que as pessoas têm e não conhecem muitas vezes, né? Então, é isso que eu mais gosto. É isso que eu mais gosto. A senhora é uma doutora mesmo, mas é de verdade. Essa é a parte mais legal. Você saber que tem profissionais e profissionais e que você representa muito essa questão do amor ao próximo, amor, a vontade de querer fazer o bem, de fazer o bem. É muito bom, né? É bom. Esse retorno é melhor que tudo, que dinheiro, que qualquer outra coisa, né? É o que faz a gente continuar trabalhando, gostando do que a gente faz, né? Acho que esse é o retorno nosso. Perfeito. Puxa, Que assunto bom, hein? A gente nossa, poderia ficar demais, umas 5 horas aqui falando. Demais. E olha, que gostoso saber que existem pessoas assim. Que existem... que a gente está nesse processo de construção com várias pessoas, como a gente falou, trazendo aqui o maior número de possíveis de pessoas de todas as profissões, mas saber que existem pessoas dentro da área médica, principalmente, que têm amor, que têm carinho, que têm, sabe, generosidade, que faz da sua própria inteligência um modo de abraçar o próximo. Nossa, eu tô inspirado, eu tô feliz por eu tô agradecido, tô grato pela sua entrevista. Estou muito grata mesmo por vocês me escutarem também. Gente, muito bom. Que experiência maravilhosa. Eu acho que a gente pode encerrar já. Sim. Porque, poxa, eu conheci a doutora Sueli por indicação de pacientes, né? Aí dali eu bati um primeiro papo com ela quando eu indiquei minha mãe.
Foi. pra ela tratar. Minha mãe é meio doida, Que mãe que não é doida? mas eu amo ela. Ela vai na clínica pra fazer exercício só pra me ver, porque eu sou meio disperso, né? Eu viajo, né? Ela vai lá. E em um segundo momento, aí eu passei por uma crise de ansiedade muito forte, né? Que parecia que doía até o fio do meu cabelo. E por um período eu tentei me resolver, né? Falei, não, vou diminuir o treino, vou mudar um pouco a alimentação, vou tentar dormir mais cedo. E fui tentando e vi que meu corpo não respondia mais, né? Então foi quando eu procurei ela para ela tratar de mim, né? E foi para mim uma experiência incrível, eu acho que é uma outra experiência de medicina, né? Eu acho que se todo profissional, seja da área da saúde ou qualquer outra área, depositasse o amor e a energia que a doutora Sueli deposita em seus tratamentos, a gente teria tudo melhor, né? Isso te agradeço, doutora. Ai, nossa, eu que agradeço. E não é bem assim, não. Que? Ai, mas é gostoso a gente ver, sabe? Porque para cada caso a gente aprende, né? Para cada pessoa que entra no consultório, você aprende com a experiência de vida dele, você aprende com a doença dele, com o exemplo da vida dele. Com todos a gente aprende alguma coisa, né? Sim. Muito bom. Gente, vamos finalizar com um vamos brinde? finalizar com uma salva de palmas para este programa maravilhoso. Dentro dos originais da 94 FM, os podcasts, nosso podcast @Saúde e Taos. Papai e mamãe, beijo pra vocês. Toda vez que tem um capítulo novo, eles ficam sentadinhos no sofá lá em Curitiba. Minha mãe manda pra todo mundo o capítulo. Gente, à vontade, Felipe. Vai lá. É isso. Finalizamos, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado obrigado também. por essa energia, por esse prazer em dividir com a gente tudo que você sabe. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar dessa entrevista. E esse é o principal objetivo do Saúde Taos. Sim, nossa, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de poder falar, né? E agradeço vocês por ter me convidado. Vim falar algumas coisas e conversar com vocês mesmo. Isso é muito bom. Que bom. Gratidão simbiótica. Sempre. Um brinde, doutora. Um Opa, brinde. Um doutora. brinde. Um brinde ao Saúde Taos e a nós. Que Obrigada. E a todos. Tenhamos muita saúde. Amém. Eita, Gente, acabamos. doutora, ó, não tô brincando. Olha aqui, gente. É gostoso falar, né? As coisas.